Economistas não apostam em mudanças drásticas com Gabriel Galípolo no comando do Banco Central. Luciana Verdolim. O novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, assume oficialmente o cargo com um desafio e tanto: manter a responsabilidade da política de juros sem desagradar o governo. O ex-presidente do banco, Campos Neto, foi duramente criticado pelo presidente Lula nos últimos 2 anos. No Congresso, também se viu insatisfação. O deputado Luiz Carlos Rauli alfineta o Banco Central, que, segundo ele, não tem feito o dever de casa como deveria. O crescimento econômico de 23 e 24, esse ano deve bater 3%. A taxa de câmbio está muito elevada, indevidamente elevada, né? No meu ponto de vista, o Banco Central atende mais o mercado do que a real política econômica brasileira. Entre os economistas, a expectativa é positiva, mas ninguém aposta em mudanças drásticas. O que deve mudar, na verdade, é que não vai ser mais possível responsabilizar o Banco Central por todos os problemas enfrentados pela economia brasileira, como explica o economista Jason Vieira. E com essas elevações de juros, também existe a possibilidade que, mesmo que corte um pouco menos, o louro de se cortar um pouco menos, por exemplo, 75, que ainda é uma elevação muito alta, fica para Galípolo. Só que o problema é o futuro. No futuro, se começarem as decisões, de certa maneira, se alinharem demais com o governo, o reflexo vai ser sofrido nas curvas de juros e, obviamente, tudo que se foi feito até agora se perde de maneira muito rápida. Pela sinalização já dada pelo Copom, a expectativa é de elevação dos juros, pelo menos nas próximas 2 reuniões. Ao ser perguntado se essa pressão será permanente, Pedro Paulo Silveira, por exemplo, disse acreditar que sim, que o Banco Central vai continuar sendo exigido no sentido de aumentar a taxa de juros. Ele vai continuar precisando subir a taxa de juros e isso vai ensejar uma reação por parte do PT, por parte de um segmento importante do governo, no sentido de ele não fazer uma política monetária apertada. A minha opinião é de que o Banco Central não pode ceder, porque se ele ceder, ele perde a capacidade de controlar o que resta de política monetária no Brasil. As expectativas inflacionárias estão subindo, o dólar continua subindo e sofrendo bastante pressão, vai ser um ano apertado em todo esse sentido. Se ele ceder a pressão, ele corre o risco de fazer um governo fracassado no Banco Central. Isso, provavelmente, o Gabriel Galípolo não quer. Então, eu acho que vai ser um ano de conflito novamente. Agora, em 2025, ainda há uma outra variável importante. A partir de outubro, inicia-se oficialmente o ano pré-eleitoral, o que significa, na avaliação de Maurício Nacarroto, mais pressão não só sobre Galípolo, mas também sobre outros indicados pelo governo para diretorias do Banco Central. Bem, a gente vai entrar no período de um ano anterior às eleições gerais de 2026 e nesse sentido pode ter também um impacto aí do efeito calendário sobre pressões sobre o Banco Central nas decisões de taxa de juros, o que coloca a necessidade do Banco Central novamente afirmar o comprometimento em ancorar ou reancorar a expectativa de inflação para patamares mais próximos do centro da meta. A expectativa geral, seja do mercado, governo, seja da oposição, é que mesmo indicado por Lula, Galípolo é um nome técnico. Por isso, a confiança é grande de que não haverá sobressaltos na nova gestão do Banco Central. Ainda mais se levarmos em consideração que ele votou favoravelmente pela elevação dos juros nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária. O próprio presidente Lula disse em dezembro que Galípolo o aconselhou a conversar mais e brigar menos. O presidente ainda garantiu que Gabriel Galípolo terá total autonomia à frente do Banco Central. De Brasília, Luciana Verdolim.
Bom, são muitos os desafios que Gabriel Galípolo terá pela frente em relação ao Banco Central. Antigamente, o Campos Neto, seu antecessor, realmente foi muito criticado pelo governo federal, ele que foi escolhido pela antiga gestão, na época de Jair Bolsonaro, e agora o Gabriel Galípolo. Por isso, para fazer todas as análises junto com a gente em relação a este tema e também muitos outros, está com a gente Sérgio Zagarino e também o Diogo da Luz. Começo pelo Sérgio, falando aí quais são os principais pontos, que o Gabriel Galípolo precisa realmente controlar em relação ao Banco Central, em relação aos mais diferentes temas do setor econômico. Bom dia. Bom dia, David, Soraya, Diogo e principalmente nossos telespectadores. Bom, é uma missão dura, difícil para Galípolo, porém, o cenário não é muito otimista. Afinal de contas, Galípolo assume um Banco Central diante de um governo que, de forma clara e evidente, o pressiona. O governo pressiona publicamente para uma intervenção, para uma redução de juros na base de uma canetada, desrespeitando claramente a independência que é necessária do Banco Central. Quando Roberto Campos Neto estava à frente do Banco Central, ele, de alguma forma ou de outra, sempre conseguiu se manter de forma técnica e independente, garantindo aí a nossa política econômica nacional. É uma preocupação grande, pelo menos da minha parte, que Galípolo não ceda a essas pressões. Os economistas que falaram agora e o mercado, ele fica muito ansioso, podemos dizer assim, e inseguro, caso o Banco Central comece a tomar decisões com cunho político, principalmente levando em consideração que a partir de outubro deste ano entraremos no ano eleitoral, e isso é muito prejudicial. E quanto mais inseguro for o mercado, mais difícil de você conseguir investir no Brasil. Provavelmente o nosso risco Brasil aumenta e a tendência é que a inflação continue, que o dólar continue subindo, que o investidor ele não enxergue com bons olhos, principalmente o fator que eu acho que é preponderante nessa questão toda, que é o fato do governo. Ainda assim, diante de tudo isso que nós estamos vivenciando, o governo continua gastando mais do que arrecada. É uma conta, David, que não fecha. Então, ou o governo, nas contas do ministro Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, que demorou praticamente 3, 4 meses para apresentar um pacote de medidas no Congresso, que em tese iria reduzir gastos, que na verdade acaba não reduzindo. Um governo que não consegue controlar o parlamento, não consegue dialogar de uma forma que tire essa faca do pescoço dele em relação às emendas parlamentares, por exemplo, que passam 50 bilhões de reais. Um governo que tem dificuldade de ter austeridade fiscal, ao mesmo tempo que gasta muito com Lei Rouanet. É com um olhar pessimista, assim, que eu enxergo que Galípolo vai conseguir conter essa pressão, até porque agora a nova comunicação do governo federal está tentando vincular o presidente Lula ao Galípolo, até pelo fato da sua indicação, a indicação dos demais diretores, para andarem, talvez, podemos dizer, em conjunto, o que não é o melhor caminho. O melhor caminho é responsabilidade fiscal, Banco Central independente. Bom dia, Soraya, David, Sérgio, especialmente você que nos acompanha aqui. O Galípolo sabe muito bem a importância da presidência do Banco Central, a importância de manter a moeda mais preservada possível. Ele pensa no Brasil, pensa na moeda e, logicamente, pensa na sua carreira também. E já entendeu que quem passa, mesmo que sobriamente pelo Banco Central, mas sem deslizes, tem a carreira garantida. Basta ver todos os nomes que por ali estiveram, que até hoje são notórios e muito respeitados. Portanto, eu tenho claro que ele vai fazer uma administração austera e responsável. Também porque, se ele não contribuir com a parte dele para manter o valor do real na medida do possível, o próprio governo perde muito mais do que todos, e aí todo o país. Então, eu tenho convicção que Galípolo vai fazer aquilo que é possível
para preservar a inflação o mais baixa possível, dentro da meta e o real sendo respeitado.